Olá! É muito bom ter a sua companhia. Afinal, o Está Escrito foi feito especialmente para você. Você já se perguntou como surgiu o mal? Se Deus é amor, por que sofremos? As respostas para essas perguntas e muitas outras estão na Bíblia, a Palavra de Deus. Você é daqueles que gostaria de estudar a Bíblia, mas a acha um livro complicado, difícil de ser compreendido? Bem, pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas. São 3 CDs com um estudo bíblico completo apresentado por Cid Moreira e ele pode ser seu, totalmente de graça. Mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Informe o seu endereço completo e você receberá na sua casa, sem despesa nenhuma, o curso Verdades Bíblicas. Faça contato conosco, estamos esperando por você. Budismo, islamismo, hinduísmo, cristianismo. Praticamente toda religião fala de salvação. E quase todas as religiões também falam e ensinam de rituais que precisam ser feitos para agradar divindades que darão a salvação de acordo com as obras ou méritos de seus adoradores. Mas só o cristianismo apresenta a salvação pela graça? No programa de hoje, Ivan Saraiva apresenta a mais bela doutrina e ensinamento da Bíblia, a graça. Esta é a série Nisto Cremos e o Está Escrito está apenas começando. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série Nisto Cremos. Hoje, cremos na graça. Hoje no Está Escrito estaremos apresentando ou falando de uma doutrina que você só encontra no cristianismo, a graça. Que outra religião tem algo que seja pelo menos parecido com a graça que eu e você encontramos na Palavra de Deus? Um Deus soberano, que se dedica 100% do seu tempo para as suas criaturas e que faz questão de nos chamar de meus filhos, que na glória estava cercado de milhões e milhões de anjos, eles lhe obedeciam e vêm para esse mundo lavar os pés suados, empoeirados, sujos dos seus discípulos. Que Deus se faz homem para ser esbofeteado, cuspido, humilhado e morto? Procure nas demais crenças, nas demais religiões do mundo, alguém que se compare a um Deus que escolhe viver tudo isso por mim e por você. Tenho certeza que você não vai encontrar. Um Deus que criou as fontes das águas, mas disse na cruz do Calvário, eu tenho sede. Que Deus é esse? Como compreender um Deus assim? Um Deus que é onisciente e que sabe todas as coisas sobre todos, até quantos fios de cabelo cada um de nós tem na cabeça, mas tem a capacidade de se esquecer de todos os pecados que confessamos. Sem dúvida nenhuma, é um Deus extraordinário. Vamos continuar pensando em que outra religião, além do cristianismo, a salvação é um presente. Em todas as outras, você encontra um esforço quase desumano para conseguirmos agradar os deuses. É estranho, é até às vezes confuso pensar. Mas a salvação é isso, amigo. Ela é de graça. Veja o que nos diz a Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2, do verso 8 e verso 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é de graça. Ela não é baseada em obras, em feitos, em caridades, em capacidades, em intelectos, nada disso. A salvação é universal, ela é estendida universalmente para todas as pessoas, de todos os credos. Deus chama a todos nós de filhos.
Por incrível que possa parecer, a Bíblia explica a salvação pela graça. É um presente dado a alguém que não merece. Eu e você não merecemos o céu. Olhe para você e para os seus pecados. Olhe para mim e para os meus defeitos. O céu é um lugar para pessoas perfeitas e não para pessoas como nós. Mas nós seremos salvos não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, mas pelo sacrifício de Jesus, pelo presente dado pelo céu para mim e para você. Nossas obras, nossos atos de bondade, nossa caridade não significa nada quando o assunto é salvação. Nós seremos salvos unicamente pela graça. Não seremos salvos porque somos bons e também não nos perderemos por sermos maus. Seremos salvos se aceitarmos o sacrifício de Jesus e nos perderemos se desprezarmos a sua graça. Essa é a mais pura verdade que encontramos na palavra de Deus. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Pode parecer estranho. Como é isso? Nesse processo de salvação, então eu não tenho nenhuma parte? Tem sim. Nós entramos com uma coisa no processo da salvação, com o nosso pecado. É claro, para sermos salvos, precisamos ser salvos de alguma coisa. E essa alguma coisa é o pecado que carregamos durante toda a nossa vida. Afinal de contas, a graça, amigo, é assim. Ela não está à venda. E mesmo que estivesse, eu e você não teríamos dinheiro para pagá-la. Agora, o bonito de toda a história é que mesmo sem ter os recursos para poder pagar a graça, ela já nos pertence, já é nossa. Foi conquistada por Cristo Jesus lá no Calvário e foi oferecida gratuitamente para você e para mim. A verdade é que os nossos bolsos estão vazios e a nossa dívida é de milhões. Não precisamos de um salário, precisamos de um presente do tamanho da nossa dívida. Se estamos morrendo afogados, nós não precisamos de aulas de natação. Necessitamos sim de um salva-vidas. E esse salva-vidas, quem nos ajuda, quem nos acolhe, é Jesus. É por isso que nós somos cristãos, porque acreditamos em um Deus que escolheu trocar o céu por uma carpintaria. Trocou tudo o que ele tinha para viver e morrer no meu e no seu lugar. Ninguém lá no céu poderá glorificar-se dizendo: eu conquistei a minha salvação por tudo que eu fiz, por tudo que eu representei para as outras pessoas. A salvação é algo que parte de Deus, é compensada em Deus e é apresentada para você em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei, existem muitos cristãos que pensam que a graça é uma doutrina só do Novo Testamento. E no Antigo Testamento as pessoas viviam debaixo da lei. Você já reparou pessoas que acreditam nisso ou que falam, até mesmo ensinam isso em púlpitos dentro de igrejas? É verdade, mas é um absurdo teológico. Mas a graça, ela está presente em toda a Bíblia. Não há assim dois tipos de salvação, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. Veja, por exemplo, Adão e Eva, quando eles pecaram, deveriam morrer imediatamente. E morreram? Não. Por quê? Porque o Cordeiro morreu no lugar deles. Viu? A graça presente no Antigo Testamento. Você é capaz de ver graça, por exemplo, no dilúvio? Pois ela existe. A Bíblia diz que no livro de Gênesis, no capítulo 6, no verso 8, Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Mais uma vez, a graça sendo apresentada no Antigo Testamento. Noé pregou 120 anos. A arca era o único meio de salvação para toda aquela geração. Quanto as pessoas tinham que pagar para poder entrar na arca? Nada, nem um centavo. Era de graça. Mas eles não acreditaram, não aceitaram o presente. E então se perderam. Pergunte a Abraão o que é graça. E ele te dirá o que aconteceu no Monte Moriá, quando um cordeiro apareceu milagrosamente e ele pôde fazer o sacrifício no lugar de Isaque. Quanto custou aquele cordeiro para Abraão? Nada. Mais uma vez, absolutamente nada. Isso é graça. Pergunte a Davi, depois de uma trama em que ele se envolveu, cheio de cobiça, adultério, assassinato, ele diz no Salmo 6, verso 4, volta-te, Senhor, para mim, livra a minha alma, salva-me por tua graça. Agora eu pergunto a você, o que Deus cobrou de Davi para lhe dar o perdão dos seus pecados? Nada. Mais uma vez, absolutamente nada. A graça está presente em toda a Bíblia. A graça é o fio vermelho que liga Gênesis até o Apocalipse. Veja só como termina a Bíblia em Apocalipse 22, 21.
A graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Amém. É assim que termina a Bíblia. Assim começa, assim termina. Você percebeu? Se alguém disser a você que os adventistas estão vivendo no tempo debaixo da lei e que agora é o tempo da graça, como muitos querem, agora você pode dizer não, a salvação sempre foi pela graça. Nunca existiu outro meio de salvação diferente da graça de Cristo Jesus. Se existe alguém que sabia o que era graça, esse ser era Paulo. Agora veja um detalhe muito importante que ele menciona no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E agora nós começamos a crescer no conhecimento da salvação. Você percebeu? A graça antecede o pecado, ela veio antes do pecado. Afinal de contas, a Bíblia declara que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. A graça já havia sido providenciada antes mesmo do pecado acontecer nesse mundo. Por isso ninguém nunca foi salvo pela lei e nunca ninguém o será. Somos salvos, sempre fomos e sempre seremos unicamente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é justo, você pode dizer, um pecador se salvar, mas vai. Não é justo um bandido se salvar, um estuprador se salvar. Não é justo um soldado nazista, um assassino se salvar, mas vai, porque a salvação, ela não está baseada nos nossos atos, está baseado naquilo que Cristo Jesus fez. A graça é meritória apenas em Cristo e não na minha vida. Você percebeu o que eu falei há momentos anteriores? Nós não seremos salvos pelas nossas boas obras e nem nos perderemos pelas nossas más obras. Nós seremos salvos pela graça de Cristo ou nos perderemos por não aceitar essa graça. Não aceitar o perdão que Deus oferece. Você já imaginou viver uma vida sem perdão? Alguém que errou, que falhou e que tem que conviver com seus erros, com seus pecados, nunca recebendo a graça e o perdão? Existe um homem que entende exatamente o que eu estou dizendo. O nome dele é Kevin Tunnell. Sabe, ele cometeu uma loucura durante a sua vida. Ele bebeu bebidas alcoólicas e saiu dirigindo. O pior aconteceu. Matou uma menina. Ele foi sentenciado a pagar $936, dentre outras penas que ele deveria cumprir para a sociedade. Só que ali a jurisdição onde ele cometeu o crime orientou e seguiu o pedido da família da vítima, que queria que ele pagasse esses $936 de uma maneira muito específica. Ele deveria todas as semanas assinar um cheque de $1, colocar dentro de uma carta e enviar para o correio, e aí então deveria chegar até essa família. Então você já pode imaginar, 18 anos pagando $1 por semana. Ele pensou em alternativas, em uma pena alternativa. Ele sugeriu preencher os 936 cheques e entregar para a família, e ela deveria então descontar cada um por semana. Ele queria pagar à vista, a família não aceitou, sabe por quê? Eles queriam que Tunnell se lembrasse todas as semanas do mal que ele tinha feito. Foram 18 anos preenchendo cada semana um cheque de $1. Esse homem passou muito tempo da sua vida sem receber o perdão. O que ele mais precisava era a graça. Talvez você esteja pensando, pela justiça ele deveria ter sido morto, ele deveria ter pego prisão perpétua. Eu não estou aqui avaliando aquilo que ele foi julgado ou como ele foi julgado, mas o coração de uma família que não quis estender o perdão. Eu acredito que durante todos esses 18 anos, a família também se autotorturou ao pedir esse tipo de pena para esse rapaz. A verdade é que eu e você não vivemos uma situação como essa. A graça de Cristo
é estendida a todas as pessoas, mas aceita por tão poucos. Existem muitas pessoas que irão se perder, irão morrer eternamente, porque simplesmente escolheram colocar as mãos para trás e não receber o presente oferecido na cruz do Calvário. Lá no Novo Testamento, no livro de Tito, no capítulo 2, no verso 11, nós lemos assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça se manifestou. Hoje eu posso ser salvo, apesar de quem eu sou, apesar dos meus pecados, de minhas falhas, dos meus defeitos de caráter. Não é isso que conta para que eu possa ir para o céu. O que conta é se eu aceito o sacrifício de Jesus que morreu no meu lugar. Por isso, nesse momento, eu preciso fazer um apelo a você. Caia aos pés do Salvador agora. Receba o perdão. Receba a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ama você. Ele quer o melhor para você. Eu tenho certeza, não importa quem você seja, ninguém pecou tanto. Ninguém foi tão longe que não possa ser alcançado pelo nosso Salvador. Aceite hoje o sacrifício de Cristo. Você será perdoado, você receberá a graça e você será um candidato para o reino dos céus. Sempre fomos salvos pela graça e sempre seremos. Mas é uma escolha, é uma decisão que eu e você temos que fazer. Eu espero que hoje, enquanto o quarteto Arautos do Rei cantar, que você possa se ajoelhar diante do seu Salvador e falar: Pai, eu aceito a Tua graça redentora na minha vida. Eu quero ser salvo pelo sangue de Jesus. Eu não mereço, mas eu aceito o Teu perdão. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada
de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Aceita e fim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Perdão se recebe, se aceita e fim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Cristo pagou por mim. Graça, graça. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, queremos te agradecer por tua salvação, pela graça que recebemos de Cristo Jesus. Obrigado porque ela é oferecida a todas as pessoas. Ajude-nos a aceitá-la para que um dia possamos estar contigo no céu. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Se você quer se aprofundar ainda mais no conhecimento da graça e na misericórdia de Deus, é só você entrar em contato conosco no horário comercial e você receberá em sua casa o curso Verdades Bíblicas. Apresentado por Cid Moreira, são 3 CDs que você pode ouvir no carro, no seu computador, no seu aparelho de som, a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Mande um e-mail para estaescrito@novotempo.org.br ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo,